Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia, e hoje vamos iniciar um novo assunto cujo tema é o Brasil na Primeira República. Antes de iniciar propriamente o assunto, gostaria de pedir mais uma vez para quem não for inscrito no canal que se inscreva e ative o sino de notificações. Pois bem, pessoal, hoje vamos iniciar esse estudo, como já falei a vocês, essa análise acerca do Brasil na Primeira República. Então, vamos analisar esse processo histórico do Brasil durante basicamente 1889 até 1930. Então, antes de mais nada, é importante nós sabermos que o Brasil é dividido da seguinte forma: a história do Brasil. História do Brasil colônia, a partir de 1500, quando o Brasil é descoberto por Portugal e vira colônia de Portugal. Depois temos a chegada da família real portuguesa ao Brasil, iniciando a história do Brasil Império. E já no finalzinho do Império, a partir de 1889, ou seja, um ano após a abolição da escravidão pela princesa Isabel, o Brasil vai sofrer um golpe militar que vai iniciar a República, ou seja, a Primeira República Brasileira. E é isso que nós vamos analisar hoje em dia. Então, hoje nós vivemos numa república e essa república foi fruto de um golpe militar, não teve a participação do povo. Então, diferentemente de outras repúblicas espalhadas pela América e pelo mundo, o Brasil se tornou uma república através de um golpe militar. Então, os militares que estavam querendo iniciar uma república junto com algumas partes da sociedade, sobretudo algumas elites liberais. Então, é importante salientarmos mais uma vez que a população não teve escolha e a população, de certa forma, não participou. Assim como também a população não participou do processo de independência do Brasil, independência essa que foi proclamada por Dom Pedro I. Então, o Brasil se torna independente de Portugal sem a participação popular, sem a participação do povo. E assim também o Brasil se torna república através de um golpe militar, sem a participação, mais uma vez, do povo. Nos primeiros tempos, o Brasil continuou a ser agroexportador. A população continuou sem participação efetiva, então a população não participava dos assuntos políticos. A República não representava o pensamento de todos que torceram pela sua instauração. O Brasil tornou-se federalista, defendido pelas elites de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, o Brasil era uma república, mas era uma república, podemos dizer assim, cujo os principais líderes eram o estado de São Paulo e de Minas Gerais. A República da Espada vai acontecer de 1889 a 1894. Foi o período que correspondeu aos dois governos iniciais do Brasil, constituídos por militares, os marechais. Então, dessa forma, a denominação de República da Espada vai se dar justamente por isso, porque de 1889 a 1894, quem estava no poder da República era justamente dois marechais. Primeiramente, o Marechal Deodoro da Fonseca e, segundamente, o Marechal Floriano Vieira Peixoto. Então, o Brasil é iniciado, a história do Brasil República, com golpe militar, golpe esse dos militares, cujo o seu primeiro presidente veio a se tornar o Deodoro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Posteriormente, Floriano Peixoto será o presidente do Brasil. Esse período de 89 a 94 é denominado de República da Espada. O governo provisório de 1889 a 1891, até que fossem realizadas no país novas eleições e uma nova Constituição, Deodoro da Fonseca liderou um governo provisório, ou seja, ele estava no poder para não deixar com que os imperialistas tomassem o poder novamente. Então, os republicanos
em comum consenso, assim como os militares, resolveram colocar o Marechal Deodoro da Fonseca para liderar o país nesse período provisório, nesse governo provisório, que vai durar basicamente de 1889 a 1891, ou seja, irá durar cerca de três anos, né, podemos dizer assim. E o governo provisório, Marechal dissolveu, ou seja, o Marechal Deodoro da Fonseca dissolveu as assembleias provinciais e as câmaras municipais e centralizou o poder nas mãos dele. Demitiu e indicou novos presidentes para as províncias. Então, os estados, na realidade, eram províncias. Então, era a província da Bahia, a província de Minas Gerais, a província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo. Uma elite civil e militar passou a administrar o Brasil. As negociações políticas envolveram vários partidos republicanos de São Paulo e Rio de Janeiro. A crise econômica. Rui Barbosa, o então ministro da Fazenda, em 1890, criou uma política de incentivo à criação de empresas industriais e comerciais no país, em busca de tentar conter um pouco da crise econômica que se abatia sobre o Brasil. E aí na imagem nós conseguimos ver o ministro da Fazenda, o então Rui Barbosa. O encilhamento. Para fortalecer o crédito, o Rui Barbosa permitiu que alguns bancos emitissem papel moeda para serem emprestados. A facilidade de crédito induziu o surgimento de empresas fantasmas, cujas ações eram negociadas na bolsa de valores. A nova política fez aumentar a inflação. O resultado foi uma enorme crise e falência. A Constituição de 1891 refletiu o liberalismo e a influência norte-americana. O país tornou-se um Estados Unidos do Brasil. As províncias tornaram-se estados e ganharam autonomia, uma Constituição, impostos e elegeu o próprio governador. O voto passou a ser direto, excluindo ainda analfabetos, mendigos, mulheres, soldados e menores de 21 anos. Então, só poderiam votar pessoas acima de 21 anos, que não fossem mulheres, que não fossem analfabetos e que não fossem moradores de rua. Além do mais, o exército também não poderia participar da política, o exército não poderia votar. Então, os soldados não poderiam votar, melhor dizendo. Então, nesse período, o Brasil vai ser influenciado, sobretudo, pelos Estados Unidos e ganhou o apelido até mesmo de Estados Unidos do Brasil também, né? Então, de certa forma, é importante observarmos que o país era federalista, tinha a ação dos militares, o Brasil vai ser denominado de Estados Unidos do Brasil, e as províncias, que eram províncias, por exemplo, da Bahia, a província do Rio de Janeiro, então todas as províncias passaram a ser estados. E esses estados tinham seus governadores eleitos. Então, esse sistema tem até hoje, ou seja, existe o estado, existe o município e existe a federação. Então, todos os estados e municípios do Brasil hoje em dia fazem parte da federação. A Constituição de 1891. O mandato do presidente seria de 4 anos, tal como é hoje. A igreja separou-se do Estado, então o Estado passou a ser laico. Então, antes, a igreja e o Estado eram um só. O Estado brasileiro não era um Estado laico. A partir de 1891, a igreja se separa do Estado e assim vai surgir a laicidade, ou seja, o país se torna um país laico. Instituiu-se o registro de nascimento, casamento e atestado de óbito, pois até então não tinham esses registros, podemos dizer assim. O Deodoro da Fonseca permaneceu como presidente graças à pressão dos militares sobre os deputados. Então, os militares, a ala de militar, queria permanecer com o Marechal Deodoro da Fonseca
no comando do território brasileiro, no comando dos Estados Unidos do Brasil. Então, hoje em dia, o Brasil é uma República Federativa do Brasil. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. E na época estudada, que nós estamos analisando, era Estados Unidos do Brasil. Governo constitucional de Deodoro. Marechal Deodoro passou a enfrentar forte oposição do Congresso. Em 3 de novembro de 1891, um decreto fechou o Congresso. Os ferroviários declararam greve ameaçando o abastecimento. Doente e receando uma guerra, Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca vai sair do poder, vai deixar a presidência do Brasil exatamente em 23 de novembro de 1891, devido às crises militares, às crises políticas e econômicas. O governo de Floriano Peixoto, ou seja, o sucessor de Deodoro da Fonseca, para conseguir apoio popular, diminuiu o preço dos aluguéis dos operários, isentou de impostos a carne e os gêneros de primeira necessidade, incentivou a industrialização, passou a fiscalizar a aplicação do erário público. Isto não foi suficiente para evitar os momentos de crise. A Revolução Federalista de 1893 e 1895. Os federalistas contra os republicanos. Então, essa crise vai ser uma crise política. Do lado federalista, nós tínhamos os Maragatos, o líder Gaspar Silveira Martins, defendiam a instalação de um regime parlamentarista, ou seja, que tinha o presidente, mas que o parlamento seria o regulador, ou de certa forma somente o parlamento, mas a paz foi assinada em 1895. Os republicanos do outro lado eram os chimangos ou pica-paus, líder Júlio de Castilhos, defendiam um presidencialismo forte centralizador. Estavam com Floriano Peixoto. Então, de um lado, os federalistas queriam que o Brasil fosse governado por uma junta que era basicamente os parlamentares. Então, os parlamentares mandariam no Brasil sem o presidente, sem a figura do presidente. Já os republicanos, ao contrário, queriam presidente, no caso Floriano Peixoto, e queriam que o poder fosse centralizado na mão dele. Então, de certa forma, nós tivemos essa disputa, essa guerra entre federalistas, parlamentaristas e republicanos presidencialistas. A revolta da Armada, 1893. Foi a disputa pelo poder entre oficiais do Exército e da Marinha e representantes dos grupos sociais. Marinha era mais elitista, oligárquica. Em 13 de setembro de 1893, navios da Armada bombardearam o Rio de Janeiro. O governo, com o apoio popular de São Paulo, revidou. Os rebeldes vieram para o sul. O rigor de Floriano lhe rendeu o apelido de Marechal de Ferro. Então, Floriano vai defender o seu papel como presidente com mãos de ferro, ou seja, ele vai fazer um monte de retaliações para aqueles que queriam lhe derrubar da presidência do Brasil. A república das oligarquias nada mais é do que a república basicamente de grandes proprietários de terra. Então, quem mandava no Brasil, quem tinha mais direitos no Brasil, na realidade, eram aqueles grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, pois eles detinham todo o poder e participação na política. Além do mais, poderiam votar e além de tudo isso, existia o voto de cabresto também, ou seja, os grandes latifundiários influenciavam a população no seu voto. Na sucessão, os mais beneficiados foram os paulistas. Em março de 1894, elegeu-se Prudente de Moraes, ligado ao PRP. A partir desse momento, o poder passou para as elites agrárias, principalmente para São Paulo e Minas Gerais, a denominada República de Café com Leite. O mecanismo de sustentação política.
Para garantir o poder, as elites rurais criaram a política dos governadores, política do café com leite, comissão de verificação de poderes. Essa política do café com leite era de Minas Gerais e de São Paulo, e ganhou esse apelido porque basicamente São Paulo é grande produtor de café e Minas Gerais grande produtor de leite. Então, o revezamento entre os presidentes se dava entre São Paulo e Minas Gerais. Outros estados não poderiam lançar candidatura à presidência, de tal forma a ficar centralizado nas elites locais de São Paulo e de Minas Gerais. Política dos governadores. Acordo entre o presidente da República e os presidentes de estados para obter apoio. Em troca, o executivo não interferia nas eleições estaduais, garantindo sua permanência. A Comissão de Verificação de Poderes, composta por 5 parlamentares, ganhou o direito de diplomar candidatos que interessavam ao governo e degolar os opositores. Degolar, de certa forma, seria retirá-los das disputas. Então, São Paulo e Rio de Janeiro vão ficar, ou melhor dizendo, São Paulo e Minas Gerais vão ficar nesse revezamento de poder com relação à política brasileira, com relação ao presidencialismo. A política do café com leite consistiu na alternância de paulistas e mineiros na presidência da República durante toda a Primeira República. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, de 1889, São Paulo e Minas Gerais, de 1889 a 1930, vão revezar de forma constante o presidente. Ou seja, uma vez o presidente seria mineiro, na outra vez o presidente seria paulista, e assim iam revezando até 1930. O coronelismo. Este nome foi dado pois a política era controlada e comandada pelos coronéis, ricos fazendeiros ou grandes latifundiários. E, de certa forma, vai existir o voto de cabresto, ou seja, os coronéis compravam os votos para seus candidatos ou trocavam votos por bens materiais. Como o voto era aberto, os coronéis mandavam capangas para os locais de votação com o objetivo de intimidar os eleitores e ganhar votos. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como os currais eleitorais. Então, a política brasileira, nesse processo inicial, vai ser uma política praticamente uma política de coronéis, ou seja, os coronéis mandavam, eles compravam os votos e influenciavam a população a votar nos seus candidatos. E isso vai fazer com que a política do Brasil seja uma política de grandes latifundiários, uma política onde somente os ricos participavam e elegiam aquelas pessoas dos seus interesses. E como a população precisava de emprego, precisava de bens materiais, acabavam cedendo e votando nos candidatos dos grandes latifundiários, votando nos candidatos e elegendo os candidatos dos coronéis. A fraude eleitoral é que os coronéis costumavam alterar os votos, sumir com as urnas e até mesmo patrocinavam a prática do voto fantasma. Este último consistia na falsificação de documentos para que pessoas pudessem votar várias vezes ou até mesmo utilizar o nome de falecidos nas votações. Então a fraude ela vai existir de forma rotineira na eleição do Brasil. As eleições do Brasil serão eleições fraudulentas dentro desse recorte temporal de 89 a 1930. Nessa política coronelista, nessa política de coronéis, nesse voto de coronéis, as pessoas eram obrigadas a votar nesses candidatos, desses latifundiários. Além de tudo mais, vai existir a fraude, que é o que? Basicamente fraudar todo o processo eleitoral, desde sumir com a urna de voto impresso, né? Então, vai ser um período bastante conflituoso, um período com grandes revoltas. A população se via obrigada a votar naquele candidato indicado pelos coronéis, justamente porque precisava dos recursos que os coronéis tinham para lhe oferecer.
O fim do coronelismo, com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas à presidência da República, o coronelismo perdeu força e deixou de existir em várias regiões do Brasil. Apesar disso, algumas práticas do coronelismo, como por exemplo a compra de votos e fraudes eleitorais, continuou existindo por muito tempo em algumas regiões. Na imagem, nós conseguimos observar uma mulher depositando voto na urna, um voto impresso, e um homem armado representando o coronel, ou seja, esse coronel ele mandou e ele indicou o candidato que essa mulher teria de votar. E você consegue ver a urna com a cara de brava para o coronel, porque a urna vai refletir o processo fraudulento. Então a mulher vai lá, deposita seu voto, voto esse que foi comprado e designado pelo coronel, pelo coronelismo, ou seja, pela essa prática de coronelismo. Então, as eleições do Brasil eram eleições fraudulentas, eleições fraudadas. Durante a PR, o estímulo às atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo. O café foi o principal produto de exportação, beneficiou-se da abertura de linhas de crédito e da vinda dos imigrantes para o Brasil. Então, como nós sabemos, a partir de 1889 vai vir muitos imigrantes para o Brasil nesse período de república. Então vieram italianos, vieram japoneses, chineses, alemães, de várias outras pessoas de outros países para trabalhar no Brasil, para trabalhar na produção de café. Então, as pessoas vieram para o Brasil e o Brasil estava iniciando o processo de modernização das cidades, um processo de urbanização, de salubridade pública, mas a política ainda continuava, de certa forma, uma política fraudulenta em alguns aspectos. No início do século XX, o café passou por momentos de crise provenientes da superprodução. Assim, os governos estaduais decidiram interferir e garantir um preço mínimo com o Convênio de Taubaté. O governo, em 1906, firmou acordo com o governo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e determinou que os três estados comprariam a safra prevista por um preço fixado, de maneira que evitasse a desvalorização. Os estoques seriam armazenados e fornecidos de acordo com a procura. Outros produtos no mercado. Além do café, o cacau e a cana-de-açúcar estavam também em alta. E também a retirada da borracha através dos seringueiros, né? Então, na Amazônia, sobretudo, vai ter a produção de borracha. Então, além do café, teríamos também o cacau e a cana-de-açúcar. E, por último, a borracha, que vão ser produtos que vão alavancar a economia brasileira nesse período e que vão fortalecer um pouco esse processo de economia do Brasil. O desenvolvimento industrial. A concentração de capitais acabou contribuindo para a expansão da atividade industrial em algumas cidades. Os investimentos vinham dos cafeicultores, imigrantes e do capital internacional. Mulheres e crianças eram mão de obra barata. As condições de trabalho eram rigorosas e brutais. Não havia legislação trabalhista. Pessoal, como falei a vocês, eu estou trabalhando agora com vídeos curtos, então vamos finalizar essa aula de hoje e na próxima aula nós continuaremos com relação à análise da imprensa. Então, nessa aula de hoje, nós começamos a ver um pouco como surgiu a República no Brasil através do golpe militar, cujo seu primeiro presidente será Marechal Deodoro da Fonseca, e depois Floriano Peixoto. Então, dois militares vão estar nesse poder a primeiro momento, nesse período que é denominado de República da Espada, podemos dizer assim, cujos militares estavam no poder. Também analisamos um pouco com relação ao coronelismo, a República do Café com Leite, e agora analisamos um pouco sobre o desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento
da economia no Brasil, quais produtos eram importantes para o aquecimento econômico e para o desenvolvimento do Brasil. Na próxima aula, continuaremos a analisar a política, a economia e a sociedade. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.